Olá, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Bom dia! Aqui é a professora Daniele. Vamos estudar hoje sobre as frações. Vamos lá? Vem comigo! O que é fração? Fração é uma divisão, é pegar o todo e dividir em partes iguais. O exemplo da laranja está bem claro. Vamos observar. Imagine que ela é o todo, o inteiro, e quero dividi-la em partes iguais para 9 pessoas. Olha só como ficou, certo? Temos aqui os termos da fração. O que são termos? São os pedaços que compõem a fração. O número de cima da fração nós chamamos de numerador e o número de baixo, denominador. O numerador, que é o número de cima, ele vai indicar quantos pedaços tomarei, ou seja, quantos pedaços pintarei no meu desenho representando a minha fração. O denominador, ele vai me indicar quantas partes iguais dividirei o meu todo. Leitura de frações. Para realizarmos a leitura de uma fração, temos que lembrar de algumas regrinhas. Primeiro, o numerador lê-se como cardinal, ou seja, um número normal. 1, 2, 3 e assim por diante. O denominador, por sua vez, tem algumas regras. Primeira delas, números de 1 até 9, lemos, vamos ver aqui os exemplos. Primeiro exemplo, o numerador é o 1 e o denominador também está representado pelo 1. Então, nós lemos assim, 1 inteiro. Próximo exemplo. O numerador está representado pelo 1 e o denominador pelo número 2. Então, lemos assim, 1 meio ou também é representado metade. E assim por diante. 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono. Quando os denominadores forem representados por 10, 100 ou 1000, lemos da seguinte forma: 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo. Os denominadores a partir do 11 em diante, lemos o número de forma cardinal, que é a maneira normal, né? E temos também que acrescentarmos a palavra avos. Vejamos. 3, 15 avos. O numerador, que é o número de cima, lemos normalmente 3. O denominador, que é o número de baixo, que passou do 11, lemos da seguinte forma: 15 avos. Pronunciamos o número normalmente, né, na forma cardinal, e acrescentamos a palavrinha avos após. Vejamos aqui outro exemplo. 10, 45 avos. Representação de frações. Como podemos representar as frações? As frações são representadas por meio gráfico, ou seja, por meio de desenhos. Observe o exemplo. 2 sextos. Temos aqui o desenho de um todo
nós dividimos esse todo em 6 partes iguais e pintamos apenas 2 partes. Então, para representar uma fração através de um desenho, é importante saber que o numerador, que é representado pelo número de cima da minha fração, ele representa quantas partes ou pedaços pegarei, ou seja, quantos pedaços pintarei. O denominador, que é o número de baixo, representa quantas partes dividirei o meu todo. Vejamos alguns exemplos. 6 dozeavos. Então, eu tenho aqui o meu desenho, onde eu dividi em 12 partes iguais e pintei 6 pedaços. Lembrando que o numerador, ele representa quantos pedaços tenho que pintar. E o denominador, quantas partes eu dividirei, certo? Vamos para o próximo exemplo. 10 quintos. Então, eu tenho que dividir em 5 partes iguais e pintar 10 pedacinhos. Como eu tenho aqui apenas 5 pedacinhos no meu todo, e eu preciso, 10, preciso pintar 10 pedaços, logo, terei que fazer 2 desenhos divididos em 5 partes iguais cada desenho, certo? Tipos de frações. Temos aqui os 3 tipos de frações. Primeiro, fração própria. É aquela em que o numerador, que é o número de cima, é menor que o denominador, o número de baixo. Temos aqui os exemplos. 3 sétimos, 4 décimos, 2 quintos. As frações impróprias é quando o numerador, que é o número de cima, é maior que o denominador, o de baixo. Temos aqui os exemplos. 8 terços, 12 quintos, 9 terços. Fração aparente é aquela que o numerador, que é o número de cima, ele é divisível pelo denominador, que é o número de baixo. O que isso quer dizer? É quando eu pego o número de cima e vou dividir pelo de baixo e não vai sobrar resto. A minha divisão, ela tem que ser exata. Quando isso acontece, essa fração, eu classifico essa fração como uma fração aparente. Temos aqui a explicação. Divisível, o que é isso? É o mesmo que dividir um número qualquer por outro e a divisão ser exata, ou seja, não sobrar resto. Temos aqui um exemplo. 12 dividido por 4 deu 3 e não sobrou nada. Então, eu digo que esse número ele é divisível. Finalizamos por aqui a nossa aula de hoje sobre frações. Até a próxima, pessoal! Façam as atividades com atenção e capricho. Qualquer dúvida, assistam novamente o vídeo. Beijos da Prof. Até a próxima! Ele chama de